E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais notícias aí do Tricolor para você ficar por dentro de tudo que vem acontecendo no São Paulo. Bom galera, quero trazer para vocês uma curiosidade. Você sabia que o São Paulo já teve 11 reforços aí nesse ano e o Tricolor ainda, galera, já contratou praticamente aí um time completo. E o primeiro reforço que o São Paulo teve foi Morato, né galera? O jogador estava emprestado ao clube aí, atuou apenas por uma partida em 2017 e ia ser devolvido aí para o seu time de origem, mas o São Paulo aí apostou num atleta que se recupera aí de lesão e no Tricolor ainda, galera, até o final de 2018. O atleta tem contrato de uma temporada e se mostrar em bom futebol, o São Paulo tem o direito de compra do atleta. E o segundo reforço aí do Tricolor foi o lateral esquerdo aí, Edmar, né galera, que era aí do Cruzeiro. O atleta estava emprestado ao São Paulo em 2017, onde o Tricolor tinha a opção de compra do atleta. Dorival Júnior gostou das atuações do jogador em 2017 e pediu ao São Paulo que comprasse o jogador. O São Paulo pagou cerca de R$400 mil pelos direitos aí do jogador. E o terceiro reforço aí do São Paulo foi o volante Hudson, que estava emprestado ao Cruzeiro, que foi para lá no início de 2017, onde se destacou aí na equipe. O Cruzeiro tinha a opção de compra do atleta, mas não quis pagar aí os 5 milhões solicitados aí pelo São Paulo. Raí fez jogo duro aí com a equipe do Cruzeiro e conseguiu trazer o atleta de volta para a equipe do São Paulo. O atleta aí termina de se recuperar da lesão que sofreu e será mais uma peça fundamental para Dorival Júnior na temporada de 2018. E outro reforço aí que retornou ao São Paulo foi o lateral esquerdo e também Reinaldo, né galera? O jogador aí tinha contrato com o São Paulo até 2018. Ele foi emprestado à Ponte Preta, onde se destacou, e logo após emprestado também à Chapecoense, onde mostrou um bom futebol, e o São Paulo aí solicitou o retorno do atleta à equipe do Morumbi. O jogador saiu vaiado aí da torcida do São Paulo, mas conseguiu retornar aí dando a volta por cima e foi até aplaudido aí no último jogo do Tricolor, onde deu assistência do gol de Diego Souza. E o quinto reforço do São Paulo foi o goleiro Jean, galera, do Bahia, que o São Paulo comprou o atleta aí por R$10 milhões. O goleiro aí vem na reserva de Sidão e aguarda uma oportunidade de mostrar seu futebol. Lembrando aí que ele é muito fã de Rogério Ceni e é um jogador promissor que tem apenas aí 22 anos. O São Paulo aí fez um contrato de 5 temporadas aí com o atleta. E o sexto reforço aí apresentado pelo São Paulo, né, galera, foi o volante Jusilei. O jogador estava emprestado ao São Paulo até o final de 2017, onde o Tricolor aí comprou o atleta por cerca de €1 milhão. Lembrando que Raí foi o responsável pela negociação do atleta, onde a multa rescisória aí do jogador era cerca de 10 milhões, mas o Raí conseguiu aí convencer os chineses, né galera, para reduzir o valor, já que o atleta ficaria encostado no time da China. O São Paulo aí contratou o atleta por 4 temporadas. O jogador aí também declarou, né galera, que pretende se aposentar aí no São Paulo. E o sétimo reforço aí do Tricolor foi o meio-campista e também atacante Diego Souza. Ele chega ao São Paulo para atuar aí, né, galera, tanto no lugar de Prato quanto aí no meio-campo do São Paulo. O Tricolor pagou também cerca de R$10 milhões pela contratação do atleta. Diego assinou aí por 2 temporadas e pode renovar por mais uma de acordo aí com o seu desempenho na equipe do Tricolor. E o oitavo reforço do Tricolor ainda, galera, é o zagueiro Anderson Martins, que veio do Vasco. O atleta veio de graça para o São Paulo, onde Raí atuou rapidamente quando o jogador pediu para ser liberado da equipe do Cruz Maltino. O atleta já estreou pelo São Paulo e promete ser um dos grandes zagueiros do Tricolor. E o nono reforço do São Paulo foi o meio-campista, galera, Nenê, que veio também de graça do Vasco para a equipe do São Paulo. Declarado aí São Paulino desde a sua infância, Nenê realiza o sonho de jogar pelo Tricolor. O atleta aceitou uma redução de salários e perdoou uma dívida aí com a equipe do Vasco de cerca de R$2 milhões para a sua vinda aí ao clube do Tricolor. Nenê assinou, né, galera, por 2 temporadas e promete aí que o São Paulo voltará a ganhar títulos. E outro atacante que o São Paulo contratou também foi o atacante do Vitória, no caso Trellis. O atacante chega no Tricolor, o São Paulo comprou ele por R$6 milhões e se ele não for vendido aí até o final do contrato, o São Paulo terá que pagar à equipe do Vitória mais R$2 milhões pela contratação do atleta. Lembrando que o São Paulo fechou um contrato com o atleta aí por 4 temporadas. Lembrando que o jogador ainda não estreou pelo São Paulo, mas é considerado peça fundamental para o elenco aí do Tricolor. E o último, né, galera, que o São Paulo contratou aí foi o Valdívia, por empréstimo aí de uma temporada. O jogador estava encostado na equipe do Atlético Mineiro, onde ele pertence ao Internacional. O Inter emprestou o jogador ao São Paulo e tem a opção de compra no final do empréstimo. O jogador aí deve estrear pelo Tricolor breve aí, já que a documentação aí do atleta ainda não foi regularizada e, de acordo com as informações,
O atleta deve ser apresentado nessa sexta-feira após o treinamento. Lembrando, galera, que Raí revelou que o São Paulo encerrou as suas negociações, mas está aí de portas abertas para uma negociação que seja viável para o tricolor. A torcida do São Paulo e a diretoria e também a comissão técnica do São Paulo entende que o tricolor ainda precisa de um lateral direito, mas nesse primeiro semestre o São Paulo deve atuar com esses reforços e com a equipe aí que já estava no tricolor. Bom, galera, se você gostou dessas informações, deixa o likezinho, comentem sobre os assuntos, se inscrevem no canal que sempre temos notícias do tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima!